Liderança. Liderança é um assunto bastante polêmico, bastante controverso. Existem várias linhas de pensamento a respeito do assunto liderança. Obviamente, eu vou dizer para você e vou te mostrar a minha maneira de pensar. E de cara, vou começar te dizendo duas coisas. A primeira é: você não é líder. Se você recebeu essa informação e se colocou em questionamento, então você não é líder mesmo. Agora, se você é líder mesmo, você pensou, esse cara está falando uma grande besteira. Antes da gente começar e eu explicar para você o que eu quis dizer com isso, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho, comenta os vídeos que você participa, indica para os teus amigos, nos ajude aí a divulgar o canal. Amém? Então vamos lá. Como eu disse, existem várias maneiras de pensar a respeito da liderança. Existem aqueles que pensam que liderança é algo nato, ou seja, a liderança é uma característica que nasce com a pessoa. Em contrapartida, existem outras linhas de pensamento que vão falar que a liderança é algo que se aprende. Na minha humilde opinião, a liderança ela é uma ação, é uma atitude, é um comportamento e não é um cargo. A liderança não é uma posição, e não é algo que você aprende. Obviamente que a liderança você vai buscar conhecimento e vai aprimorar o seu dom de liderança, por assim dizer. Não é? A liderança, uma outra coisa importante, a liderança ela é uma atitude empreendedora. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a liderança, aquela nata, ela é uma liderança, é uma característica do empreendedor. Apenas um espaço aqui, o empreendedorismo, na minha opinião, ele é uma coisa diferente da liderança. O empreendedorismo, você consegue aprender maneiras e ferramentas para que você possa empreender de maneira mais assertiva. É diferente de liderança. Vou te trazer aqui um exemplo. Imagina que você tem um filho de 3 anos, 4 anos, que você coloca numa van, uma perua dessas escolares. Ele vai lá atrás, de manhã, quando ele vai à escola, e quando ele volta na frente, com o braço para fora da perua. Os meninos e as meninas de 12, 13, 14 anos para trás. Você vê que uma criança com 2, 3, 4, 5 anos de idade já ali exerceu as suas características de liderança dentro de uma perua. E aí eu te pergunto, quem ensinou isso para ele? Quem que ensinou isso para ela? Mais uma vez reforço, a liderança é algo que nasce com você. Existem nas linhas de pensamentos, que são as mais variadas, como eu já disse algumas vezes, 2 líderes que são os mais conhecidos. É o líder autoritário e o líder servidor, a liderança servidora. Qual é a diferença? O líder autoritário, ele é teu chefe, ele não é líder. Você simplesmente obedece ele. E o líder, que é o líder servidor, que é o líder de fato, ele move você, ele conquista você. Você segue ele, você não obedece ele. Na minha opinião, a liderança servidora, o que é liderança servidora? É aquele líder que ele lidera fazendo, mostrando as coisas. Esse líder, ele tem algumas características que eu vou dizer para você agora em alguns instantes. Mas antes eu quero te trazer aqui algumas coisas do líder servidor. O líder servidor, ele te inspira, ele inspira você. Ele instrui você, ele te motiva, ele te corrige, ele te orienta, ele te influencia, ele te oferece o caminho, o melhor caminho a ser seguido. Veja, ele te oferece o melhor caminho e não te oferece o caminho dele, né? Aquilo que ele quer para si. O líder, ele é aquele que ele mostra fazendo. O maior exemplo de liderança da história da humanidade, e aí mais ainda a liderança servidora, foi sem dúvida nenhuma Jesus Cristo, que foi o maior líder servidor de todos. Jesus Cristo era líder e lavou os pés dos seus apóstolos. Não é? Agora eu quero, para a gente terminar aqui, te trazer 10 exemplos, 10 frases, 10 características do líder. Não é? Vamos lá, número 1. O líder,
ele reconhece os limites das pessoas. Como assim? Ele sabe exatamente, deveria saber pelo menos, né, o líder de verdade sabe, reconhecer quais são as potências das pessoas. Você vai perceber que tem muito líder que ele tem dentro da equipe dele um centroavante, vamos fazer uma analogia com o futebol. Tem um centroavante fantástico, um goleador, um cara que faz 5, 6 gols por jogo e o camarada que não tem a liderança, sabe, consigo, ele que pega esse camarada para jogar no gol. Não aproveita as potências das pessoas e também não reconhece os limites, ele não sabe até onde aquela pessoa pode ir. O líder, ele tem o costume de dar feedbacks aos seus liderados. E aquele feedback com honestidade, com sinceridade, com verdade. Né? E tem uma frase que diz, né, o líder, o sábio, ele corrige no particular e elogia em público. Um líder que chama a atenção de todo mundo na frente de todo mundo, ele está mais por líder autoritário do que para um líder servidor. O líder, ele reconhece os méritos das pessoas, ele não é aquele que as pessoas fazem as coisas e aí ele diz que quem fez foi ele. Ele não é aquele líder que você precisa dar a ele uma ideia para que ele tenha uma ideia. Não sei se você já conviveu com alguém assim. O verdadeiro líder sabe decidir, sabe tomar as decisões, sabe principalmente a hora de tomar as decisões. Ele não terceiriza as decisões. O verdadeiro líder, ele acredita e estimula a inteligência coletiva. O verdadeiro líder, ele pede ajuda quando ele necessita. Tem muita gente que pensa, mas fulano é meu liderado, eu vou pedir ajuda para ele, mas ele vai falar que eu não sei nada. O verdadeiro líder não tem esse mimimi, não tem frescura. Não é? O verdadeiro líder, ele é exemplo. Ele é o primeiro a chegar e é o último a sair. Como é que você pode pedir algo para alguém que você próprio não faz? Eu costumo dar um exemplo da igreja. O pastor pede para as pessoas cumprirem os horários, mas ele não chega no horário. Como é que você pode exigir algo de alguém se você não é exemplo? O líder, ele está sempre a par das novidades, ele está sempre antenado nas notícias. O verdadeiro líder assume para si as responsabilidades. E o verdadeiro líder, ele não fica só observando, sai dando atribuições para os outros e fica só vendo o que as pessoas vão fazer. O verdadeiro líder, ele arregaça as mangas e coloca as mãos na massa, coloca as mãos ao trabalho, ele vai para o trabalho junto com os seus liderados. Nós vivemos hoje, né, discussões a respeito, principalmente hoje da Covid-19, é o presidente que desmanda o secretário, que desmanda o ministro. E aí você já pode fazer um exercício para você verificar se quem é que é o líder. Será que os nossos líderes, eles estão exercendo as características da liderança mesmo? Será que são líderes mesmo? Será que as pessoas obedecem eles porque eles são os chefes, são os donos da empresa, são os donos, são aqueles que estão acima na hierarquia? Ou será que de fato as pessoas seguem eles, né? Será que essas pessoas que nos lideram hoje, será que elas têm as características da liderança? Amém, meu querido? Espero que você tenha sido agradecido com esse vídeo. Mais uma vez, peço a você que encaminhe para os seus amigos, indique. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e o que eu puder fazer para ajudar você será um imenso prazer. Deus te abençoe, te guarde e te livre. Até a próxima. Um abraço.